Aleluia. Você pode dar mais um glória a Deus? Glória a Deus. Que é isso, meu irmão? Vou te falar numa boa. Eu poderia ficar só sentado ali. Que experiência maravilhosa. Você percebeu a presença? Você experimentou o poder manifesto nessa presença? Você já está alinhado aí? Recebeu um novo coração? Recebeu um anel? Recebeu a capa? Recebeu a voz que diz vai? Recebeu? Meu Deus, eu estou assim impactado, com o coração cheio, transportando, e fico muito feliz de Deus ter me trazido aqui para participar com vocês desse momento e cooperar com aquilo que Ele está fazendo. A minha oração é: papai, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Tenha graça e com misericórdia, unção e poder, me usa como instrumento do Senhor na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Recebendo esse novo coração, apropriando deste anel, desta capa, desse envolvimento dele, eu sei que Deus te trouxe aqui para te alinhar com algo que Ele quer fazer na nossa nação. Se você está aqui e está feliz de estar aqui, dá um glória a Deus porque Ele te trouxe. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: se prepara, Deus te trouxe aqui para te alinhar com o céu, para uma nova estação que Ele tem para a nossa vida, para a nossa cidade e para a nossa nação. Você está preparado? Eu estou preparado. E já com esse novo coração, já com esse anel, essa aliança firmada em Jesus, com essa capa, eu creio que Deus levantou estes inconformados para receberem agora um alinhamento do céu para uma estação que Deus tem para a igreja brasileira. Você pode gravar, irmão, você pode anotar, e talvez até deva, mas mais do que isso, é imprescindível o seu coração aberto, porque eu creio que nessa noite Deus está destravando destinos. Ele está levantando avivalistas e reformadores, Ele está levantando aqueles que vão alinhar a nossa nação com o destino que Deus tem para ela. Você crê nisso? É por isso que eu preparei essa mensagem que fala sobre o reino na sociedade. É o reino de Deus sendo estabelecido na nossa sociedade. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio trazer o reino dele. Este reino precisa, sem dúvida nenhuma, permear a nossa vida. E por meio da nossa vida ser manifesto na nossa casa, no nosso local, no nosso ambiente, seja de estudo, seja de trabalho, na nossa cidade, na nossa nação e até os confins da terra. É o reino dos céus, é a cultura celestial sendo estabelecida na nossa sociedade, gerando transformação. Você já percebeu que talvez o principal ensino de Jesus, chamado Sermão do Monte, alguns dizem que é a constituição divina, outros chamam da constituição do reino. Nesta constituição do reino, Ele nos ensina a fazer uma oração, que não deve ser uma reza, não é apenas uma repetição daquelas palavras, mas é um modelo daquilo que Ele quer. Quando nós conectamos com o Pai e com liberdade falamos com Ele, primeiro chamamos Ele de papai, e a nós fala de unidade, e Ele diz que venha o teu reino, que venha
o teu reino. Essa é a mensagem de Jesus. Ele toda a vida, ele andava por todos os lugares pregando o evangelho do reino. Era isso, e ele demonstrava que não apenas pregava o evangelho do reino, mas ele trazia o reino de Deus, porque ele tocava nos enfermos e os curava. Ele manifestava o reino, ele gerava transformação. E quando Jesus está então prestes à sua partida, ele deixa uma grande comissão. Ele dá uma grande, não é uma grande sugestão, não é uma grande opção. Repara quem é que dá. Quando você lê Mateus 28, Jesus já chega dizendo: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Você sabe que o povo de Deus recebeu muita perseguição, porque eles reconheciam que Jesus era a autoridade máxima. O cumprimento dos oficiais ali, das pessoas na época do Império Romano, era assim, olha como era o cumprimento na época. O cumprimento era assim: César é o Senhor. Aí o outro dizia: César é o Senhor. Esse é o cumprimento. Quando você vai encontrar uma pessoa, o que você fala? E aí, velho, tudo bem? Ei, tudo bem? Oi, tudo jóia? Não, lá era assim: César é o Senhor. Eu dizia: César é o Senhor. Mas o povo começou a converter, entregar a vida para Jesus. E quem é o Senhor? Jesus. Então ele dizia: César é o Senhor. E o povo de Deus dizia: Jesus Cristo é o Senhor. César é o Senhor, ele dizia: Jesus é o Senhor. O imperador ficou invocado, perseguição. E a palavra do Senhor não é Senhor de Senhor, ô Senhor, tudo bem, Senhor? Senhor no sentido de uma pessoa, não é casada, mais velha, não, é o Senhor de autoridade máxima. A palavra ali é Kurios, no original. Quando diz que Jesus é a autoridade máxima, meu irmão, tudo muda. Eu pergunto: Jesus Cristo é o seu Senhor? Amém. Você sabe que Ele só é Salvador daquele que tem Ele como Senhor? Amém. Primeiro é Ele como Senhor, e quando Ele é Senhor, tudo tem que mudar. Numa boa, eu não quero falar aqui, por favor, de dízimos e ofertas, mas repara, por que eu dou o dízimo? Por que você dá? Alguns dá porque já entenderam que quando você dá, você recebe. Já entenderam, você pode fazer uma pesquisa dos homens mais prósperos, eles entendem, por algum motivo, que a generosidade abre porta na vida dele. Tem gente que dá porque sabe que quando dá, recebe. Mas por que você dá? Alguns dá por gratidão, deve dar por gratidão. Por honra, eu quero honrar o meu Senhor, tá? Eu quero abençoar que a obra de Deus. Mas sabe por que eu dou? Porque o Senhor mandou. Amém. Muda tudo. Porque isso não é uma grande sugestão. Por quê? Porque Jesus mandou. Eu prego o Evangelho por compaixão. Eu prego o Evangelho porque eu sei que se aquela pessoa não recebeu o Evangelho, ela está perdida. Eu prego o Evangelho porque até os meus 18 anos ninguém falou de Jesus para mim. Quando eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, e eu dei todos os sinais para o povo me evangelizar. Todos. Eu usava droga antes, durante e depois de qualquer coisa. Eu não tinha problema, eu queria legalizar meus pais. Era como se eu levantasse uma bandeira bem alta, balançasse e dissesse assim: estou vazio. Eu procurei uma pessoa, eu virei para ela, eu falei assim: me conta, depois que eu me converti. Procurei uma pessoa, eu falei assim: me conta. Porque você não falou de Jesus para mim. Você via todos os sinais que eu dava, porque você não me evangelizou. Por quê? Você pode evangelizar por vários motivos. Um deles é por compaixão. Hoje, se deixar, eu evangelizo até o poste. Não vai passar do meu lado
sem eu ter uma experiência com a pessoa, sem eu falar de Jesus. Porque deixa eu dizer, o amanhã também não existe, você só tem o hoje. Por isso aproveita ele. Se tem que amar alguém, ama hoje. Se tem que evangelizar alguém, com sabedoria e graça, porque quem convence é o Espírito Santo. Evangeliza hoje. Está entendendo? Agora, por que eu prego o evangelho? Sabe por quê? Porque aquele que é a autoridade máxima disse: vá e prega o evangelho. Ó, se um oficial não obedece à ordem dos seus comandantes, se ele não obedecer, ele está fora, ele pode até ser preso. Se um aqui que quer ser um bom profissional não chegar no horário e não seguir os comandos da sua empresa, do local que você trabalha, você está na lista da demissão. Se um atleta não segue os comandos do seu técnico, ele não faz parte da equipe. Tem gente aqui que bate a mão no peito e fala: sou discípulo de Jesus, mas não está alinhado à grande comissão. Eu digo para você, cuidado com a sua afirmação, porque discípulo de Jesus carrega dentro dele o DNA de Jesus. E Deus amou o mundo de tal maneira que não apenas declarou lá do céu, como ele praticou. Ele veio aqui, morreu, ressuscitou, nos deu o Espírito Santo. Ele deu uma ordem para nós. Amém? Estamos alinhados nisso? Então vamos aqui nos comprometer com isso, porque a transformação da nossa nação, a transformação de João Pessoa e toda a Paraíba, não vai ser feita por meio de algumas questões sociais, econômicas, educacionais. Ela vai ser feita por meio de discípulos de Jesus, que geram discípulos de Jesus. Está entendendo? Grande comissão. O que envolve essa grande comissão? Essa grande comissão envolve todas as pessoas. Essa grande comissão envolve os discípulos. Essa grande comissão, ela envolve todas as igrejas. Por isso eu fico tão feliz de ver as igrejas unidas, os jovens unidos. Ela envolve todo o mundo. Agora vamos parar para pensar. Nós estamos nessa dimensão. Será que todo mundo que bate a mão no peito e diz sou discípulo de Jesus está alinhado com a grande comissão? Será que todas as igrejas estão levando isso a sério? Tem uma veia de expansão? Tem que ter. Será que nós estamos anunciando todo o evangelho? Porque não é apenas o evangelho da salvação, é o evangelho do reino. A salvação faz parte, mas a salvação, entenda bem, é a correção da rota. É como se eu tivesse com o objetivo de levar meu filho para o shopping. Estou fazendo uma ilustração bem assim, estou pegando meu filho, o meu objetivo é levar ele para o shopping. Eu estou levando ele para o shopping, e aí ele cai, e se suja tudo. O que eu vou fazer? Eu pego ele, levo ele e falo: ô filhinho, foi só um tombo, papai está aqui, fica tranquilo, vamos trocar de roupa. E agora? Agora eu vou para o shopping. Está entendendo? Você foi salvo e não acabou não, irmão. Não acabou. Pensa comigo, vou fazer uma analogia aqui com você. Jardim do Éden, duas árvores, árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. E se eles, ou se ele, enfim, não tivesse comido a árvore do conhecimento do bem e do mal? O foco principal seria ir para o céu?
Esse seria o foco principal, a salvação? Não, irmão. Por quê? Porque a grande questão é nós estabelecermos o governo de Deus, o reino de Deus. Tem algo a mais do que apenas ser salvo. Tem uma obra para nós realizarmos, tem algo para estabelecermos. Por isso Jesus diz, passa para nós aí, venha o teu reino. Pode voltar aqui, pode voltar, nós vamos chegar lá no verso. Jesus disse, venha o teu reino. Pregava o evangelho do reino. Agora, quando ele dá a grande comissão, ele dá para quem? Pode passar, já mostrou, ele deu para os apóstolos. Agora, você está vendo um navio ali, o que isso tem a ver com o apóstolo? Ele deu para os seus apóstolos, mas não foi só para os apóstolos, é claro que ele deu para toda a igreja, mas aquele grupo principal que andava com ele, ele designou como apóstolo. Essa palavra apóstolo, entenda bem, não foi uma palavra que Jesus inventou, ele pegou essa palavra, para que eles entendessem. Essa palavra apóstolo é uma palavra que quem usou em primeiro lugar foram os gregos, os fenícios, e o apóstolo era o líder daquele navio que saía para as grandes expedições para colonizar território. De uma certa forma, a igreja deve ser como este navio, comandada pelo rei, liderada pelo apóstolo, para que alcançamos então aquilo que Deus tem para nós, a terra prometida, e ali colonizarmos, estabelecermos o reino, estabelecermos o governo. E não dá apenas para os apóstolos, ele dá para a igreja. E a palavra igreja, ela é eclésia. Mateus 16, 18, é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. Sobre esta palavra, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Sobre qual palavra? Sobre qual pedra? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que reconhece que Jesus é o Messias, aquele que reconhece que Jesus é Cristo, se torna igreja, se torna eclésia. E o que é eclésia? O que significa nós, o que nós somos? Jesus estabeleceu, você é eclésia, você é eclésia, você é eclésia. Nós traduzimos por igreja, mas eles entenderam quando foram chamados de eclésia, porque era uma palavra utilizada dentro daquele contexto. Qual era o significado dela? Em primeiro lugar, aqui está um pouco difícil de enxergar, mas aqui nós temos um exército romano. Ela era utilizada anteriormente pelos gregos para fins governamentais, mas para os romanos, ela era utilizada como um grupo que ia para estabelecer a cultura nas terras conquistadas. O Império Romano era o império que dominava naquela época, e eles queriam conquistar os territórios, que todos os territórios daquela época se tornassem, aculturassem a Roma. Então o que eles faziam? Chamavam um exército. E o que esse exército fazia? Utilizava o seu poderio militar para estabelecer a cultura de Roma ali. Só que não estava funcionando muito bem, porque eles conquistavam e depois eles mudavam para um outro território para conquistar, depois mudavam para outro território, mas aquele primeiro conquistado já retornava às práticas anteriores. Então passa aí para mim o próximo slide. O que o imperador fez? O que o rei fez? Chamou um grupo de pessoas para sentar aos seus pés. E esse grupo de pessoas que sentavam aos seus pés recebiam a vontade do rei. E ele determinou que esse grupo era chamado de eclésia. E eles eram infiltrados nas cidades que estavam sendo conquistadas para estabelecer a vontade do rei e a cultura de Roma naquele local. Ao invés de agir com força, ao invés de agir
com apenas gritos, ao invés de agir apenas levantando placas, ao invés de agir apenas, no braço humano, para começar a agir com sabedoria, com estratégia. E o que eu creio é que Deus está levantando a igreja brasileira para mais do que levantar uma placa, mais do que agir com força, agir no poder do Espírito, agir com sabedoria, para penetrar em todos os lugares da nossa sociedade, estabelecendo o reino do céu, a cultura celestial na nossa sociedade, para gerar transformação. Jovem, Deus te trouxe aqui para receber essa palavra, porque ela vai de encontro, ao encontro do destino que Ele já traçou para você antes de você nascer. Hoje eu creio que Deus vai dar aqui diplomas, eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui e alinhar ela agora numa nova mentalidade dentro da estação daquilo que Deus vai realizar, e vai te colocar nos lugares altos, não apenas dessa cidade, mas da nossa nação, para influenciar. E esse povo que ia legislador, ia professor, ia gente da área da gastronomia. Tem algum cozinheiro, alguma cozinheira aí? Tem gente que gosta disso? Porque às vezes a gente despreza essas profissões, mas até essa, Deus vai tocar pessoas por meio do paladar, vai ficar encantado e deslumbrado com aquilo que você está fazendo. Deus, chegou o tempo de Deus levantar a igreja como principal, nós vamos falar de gastronomia, chama a igreja. Nós vamos falar de lei, chama a igreja. Nós vamos falar de ensino, os educadores do reino vão se levantar. Ali tinha de todas as esferas da sociedade, até a língua romana, eles colocavam lá dentro dessa equipe, eles infiltravam, para estabelecer a cultura de Roma na sociedade. Passa para mim aí o slide. Chegou o tempo da gente orar com mais clareza as palavras que Jesus nos ensinou. Que venha o teu governo, que venha o teu reino. Olha aqui, passa aí para mim, olha Jesus pregando. Eu poderia citar vários, mas eu coloquei aqui Mateus 4:23, logo depois do deserto, logo depois da tentação, as palavras de Jesus, as primeiras liberadas. Jesus foi por, diga toda, meu irmão, toda, diga toda, não é apenas uma parte de João Pessoa, é toda João Pessoa. Não é apenas uma parte é toda a Paraíba, toda a Galileia, nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, o evangelho do reino, inclui no evangelho do reino a salvação, faz parte do evangelho do reino a graça. Nós temos que andar nessa plataforma. Agora o evangelho do reino é um evangelho de transformação, porque olha o que ele fazia, curando as enfermidades e doenças do povo. Será que nós estamos curando não apenas a enfermidade física, não apenas a enfermidade da alma, mas a nossa sociedade como um todo? Se você olhar para algumas nações, que até alguns aqui têm vontade de se mudar, e normalmente a nação que nós temos vontade de mudar, normalmente, é uma nação que a gente olha e fala, lá tem segurança, olha a educação, uau, olha como, olha, essa nação é um exemplo. E se você perceber, são nações que elas foram, na maioria delas, evangelizadas, gerou então uma conversão de pessoas, e consequentemente gerou uma conversão de sistema, e o sistema também foi convertido ao reino de Deus, os princípios do reino de Deus estabelecidos naquela cultura daquela nação.
E hoje muitas delas estão carecendo de pessoas convertidas, mas ainda colhem alguns frutos de um sistema que foi convertido. Se nós olharmos para a nossa nação tem quilômetros de extensão do Evangelho, mas às vezes tem centímetros de profundidade. Pessoas que levantam a mão e dizem sou evangélico, mas nem ele foi transformado. É uma nação que hoje está carecendo de uma transformação de sistema. E o que eu creio que Deus vai levantar, estudiosos dizem, 8% de uma população define a cultura dos outros 92%. 8% apenas. Quantos são evangélicos a porcentagem de João Pessoa? Quantos são a porcentagem do Brasil? Podemos dizer 25%, 30%. Alguns vão dizer, mas pastor, 35%. Meu irmão, por que nós não somos os 8% que define a cultura da nossa nação? Quando Jesus deu para os discípulos esse comando, essa grande comissão, vamos ampliar o entendimento dela. Às vezes nós estamos apenas com uma parte do entendimento real do que significa cumprir a grande comissão, e eu creio que Deus me trouxe aqui para alinhar uma juventude que Deus está levantando, para compreender que mais do que converter pessoas, nós precisamos converter um sistema. Mais do que gerar convertidos, nós temos que gerar discípulos verdadeiros, que vão operar a transformação da nossa nação, porque esse tempo chegou. Este tempo chegou. E o que nós precisamos? Fazer o que os discípulos fizeram, porque quando eles escutaram o comando, os apóstolos escutaram, eles falaram, eu sei que eu sou chamado apóstolo, eu vou liderar esse navio para a gente colonizar esse território. Eu sei porque que eu sou chamado eclésia, porque eu vou agir com sabedoria. Não é? Pedro, o que Pedro fez? Pedro tirou a espada, cortou, não é assim. Lembra da história? Jesus ali no jardim do Getsêmani, e de repente vem Pedrão com o exército romano que chegou, aquele povo, ele tira a espada lá e fala, não vem aqui encostar em Jesus não. O que Jesus faz? Cura, restaura. Não é tempo da espada, é tempo da sabedoria. Deus vai levantar jovens aqui com sabedoria para estabelecer o reino de Deus na nossa sociedade. Ele vai te dar gosto por isso tudo. Está aqui falando alguém que só passava com cola, está aqui alguém que só sentava no fundão. Quando eu entendi o reino de Deus, meu irmão, eu mudei para a primeira carteira. O cara que não sabia estudar, não sabia passar de ano, numa boa, eu fui, se não o melhor, um dos melhores alunos da minha graduação. Minhas notas, não estou falando assim para me gabar não, mas era 100, 95, 90, 95, por que eu estou falando? Eu não estou querendo dizer que você tem que tirar 100 não, mas você tem que dar o seu melhor. Chega de levar pelas coxas. Talvez a maior contribuição que nós podemos dar para a nossa nação é sermos os melhores profissionais, é sermos os mais éticos, é sermos os mais corretos, é sermos aqueles que carregam valor, não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Chegou o tempo, e Deus está levantando uma geração diferente, para viver o reino. Eles entenderam, eu sou eclésia, eu sou um apóstolo, e qual foi a consequência disso? Eles foram testemunhas, embaixadores, representantes de Jesus, por Jerusalém, por toda a Judéia, por Samaria, até os confins da terra, está entendendo? Entender e viver. A partir de hoje você vestir a camisa, sou testemunha, sou embaixador de Jesus, sou a expressão dele, eu sou representante dele. Ele me colocou nessa escola aqui para representar Jesus, ele me colocou nessa faculdade aqui para expressar Jesus, ele me colocou nesse trabalho. Tem gente reclamando do trabalho que Deus te deu, falando aqui só tem ímpio. Glória a Deus que só tem ímpio. Por isso que ele te colocou ali, para ser a expressão dele ali.
família, só eu que sou crente. Glória a Deus, você já se converteu, é só o começo, pelos olhos da fé, você já pode se apropriar, porque é você e sua casa. Mas você não vai ganhar, não é na palavra, não é na força, não é na placa, não é na espada, é na sabedoria, é no poder do Espírito. E eles foram, vamos. E eu queimei minhas carnes. Parou. Você sabe o que significa isso? Teve um cara que era colonizador, famoso. Quando ele chegou, se eu não me engano, foi ali para o lado de Peru. Me ajuda se tem um historiador aqui. Eu tenho o nome dele anotado aqui, mas não vou consultar agora. Ele chega lá com os navios. Quando ele pisa na terra, sabe qual que é a primeira ação dele? Bota fogo nos navios. É um caminho sem volta. Nós viemos para ficar e para conquistar. Pode queimar as carroças, pode queimar os navios, eu vou. Vamos, caminho sem volta, vamos estabelecer o reino de Deus, trazer a cultura do céu para permear toda a nossa sociedade, gerando transformação. Eles foram. E qual foi o resultado da ida deles? Qual foi o resultado? Chegou os que têm transtornado o mundo, chegou os que têm transformado o mundo, chegou aqueles que têm feito a diferença, chegou. Como é que é o seu testemunho lá na sua escola? Como é que é na sua faculdade? A partir de hoje tem que ser: ele chegou aqui o que tem feito a diferença, chegou aqui o que veio para abençoar a nossa sala, chegou aqui o que tem operado transformação, chegou aqui o que ama um ao outro, que importa com a nossa sociedade, que importa com a nossa escola. Chegaram, eles fizeram a diferença. E o resultado ao longo da história é impactante. Por quê? Porque foi a igreja que foi responsável por as grandes transformações que nós testemunhamos. Você sabia? Hospitais, escolas, orfanatos, creches, tantas e tantas foram fundadas pela igreja. As faculdades mais relevantes dos Estados Unidos, você pode pegar top 10, pesquisar no Google. MIT, por exemplo, de tecnologia, foi um irmão nosso. Oxford, fundada algumas delas dentro de igreja. Está entendendo? Fizeram a diferença. O imperador Juliano, no ano de 363, falou: para tudo, Império Romano, olha para os cristãos e vamos imitar eles, porque eles amam uns aos outros e se importam com a comunidade. Foi assim que o evangelho chegou, foi assim que a igreja fez história. Agora a pergunta que fica é: e hoje, cadê a nossa expressão social? Sabe por que a igreja fazia diferença? Porque ela estava no centro, ela estava na posição principal, ela influenciava as artes e entretenimento, a cultura e o esporte, influenciava a educação, a ciência, a pesquisa, influenciava as áreas de governo, da mídia, família, economia, negócio, social, saúde. A igreja estava com o principal, e o que eu creio, Deus ministrou no meu coração: chegou o tempo de Deus levantar a igreja principal. Quando nós olhamos hoje, passa aí para mim por favor, quando nós olhamos hoje para a realidade à nossa volta, pense, dá uma olhadinha aí para João Pessoa. Violência, questão da segurança, sexualidade, questão das drogas. Nós poderíamos aqui falar sobre vários assuntos. A pergunta é: qual é o nosso impacto?
reflexão: nós temos gerado discípulos ou convertidos? Pergunta: estão tendo um encontro com a religião ou com Jesus? Na sua célula, no seu pequeno grupo, tem um encontro com um lanche legal ou com o poder de Deus? Hoje você, no seu local, na sua escola, na sua faculdade, você está ali para quê? Você não tem um alinhamento. Para que você está ali? Qual o seu propósito? Eu gostei de uma frase que eu ouvi aqui, importante: dia que você nasceu. Mais importante, o dia que você entende por que você nasceu. Deus nos chama para isso, para estabelecer o reino dele aqui. E o que Deus quer realizar? Agora, voltar com a igreja como principal. Qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? O problema é que a igreja, ela estava como principal, mas ela sai e ela agora vai ocupar uma posição de uma das esferas. Nós não impactamos porque nós agora viramos um gueto. A gente diz assim: economia, deixa que eles se envolvam. Política, deixa que eles envolvam. Educação, não tem nada a ver com isso. Família, economia, a gente virou um gueto. E Nancy Pearce fala uma frase extraordinária. Olha o que ela diz: a etiqueta cultural de hoje não considera polido misturar o público e o particular, ou o sagrado e o secular. Esta divisão daquilo que é sagrado, daquilo que é secular, nós dizemos assim: o meu ministério, minha vida no sagrado, eu vou na igreja hoje, a gente diz assim: não, esse é o meu trabalho secular, esse é o meu trabalho do reino. Não, eu não vou nesse lugar. Eu vou chegar lá, eu não estou dizendo que a gente tem que ir, não. Mas olha o que ele diz aqui: essa divisão é a força mais potente que sozinha mantém o cristianismo contido na esfera particular, despojando do seu poder de desafiar e resgatar a totalidade da cultura. A grande questão é que se o papel de influência não for ocupado, ele não fica vazio. Não existe gap de poder. Se nós não ocuparmos, alguém ocupa. E um dos problemas é esse dualismo do sagrado e do secular. O que é esse dualismo do sagrado e do secular? É quando você diz assim: a minha célula é o sagrado, o culto é o sagrado, e a minha semana, o meu trabalho, o meu estudo é a minha vida secular. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez vai chocar: os pastores aqui são honrosos, Deus levanta pastores, eu não tenho dúvida que Deus me dê essa vocação também de pastor, mas a sua profissão, o seu trabalho está debaixo da dignidade, da mesma dignidade de um profeta, de um pastor. A palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 23 diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor. Então o problema é que quando a gente divide, a gente tem essa dicotomia, a gente não vive a grande realidade que para nós, que vivemos para o Senhor, tudo que nós fazemos é sagrado. Tudo. Ir para a escola é sagrado, ir para a sua faculdade é sagrado, trabalhar é sagrado. Por quê? Porque você faz para o Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra atividade, qualquer outra coisa. As atividades são ilimitadas, mas o propósito é o mesmo. E Deus então Ele está nos levando a tirar essa linha divisória e entender que agora tudo é sagrado. Isso vai levar a gente a viver de uma forma mais nobre tudo aquilo que a gente for fazer. Está entendendo? Passa aí para mim.
Então nós vamos agora ocupar essa posição principal. E o que é preciso para ocupar essa posição principal? Antes, olha só, tem uma pessoa que eu considero que está fazendo um barulho aí no século XXI. Não sei se você já ouviu falar desse nome. Põe aí para nós, Elon Musk. Quem aqui já ouviu falar no Elon Musk? Talvez você não escutou falar do Elon Musk, mas você escutou falar do Tesla, carro elétrico. Talvez você escutou falar do PayPal, essa forma de pagamento online. Talvez você já escutou falar do SpaceX. Talvez não escutou falar do SpaceX, mas escutou falar da NASA. E hoje o SpaceX está tomando proporções tamanho da NASA. Neuralink é trabalhar, ele está desenvolvendo um sistema para você trabalhar com algumas ferramentas utilizando o cérebro. Hyperloop é um trem-bala que ele desenvolveu na Boring Company. Boring Company é a companhia assim do que a gente pode traduzir do boring aí? Entediado. Ele estava dirigindo um carro e aí ele está parado no trânsito e o trânsito levou ele a pensar: por que eu estou parado nesse trânsito? Por que não pode existir um elevador que me leva para baixo, e eu vou agora numa pista para eu ir direto para um outro lugar? Quem é que pensa um negócio desse? Quem é que está pensando em colonizar e estabelecer plataformas espaciais para dar esperança para os habitantes da Terra? Esse homem está fazendo isso. Esse homem, ele é um gênio. Agora, sabe qual que é a questão desse homem que ficou me incomodando? Ele deu uma afirmação: ele é ateu. Mas como é que um homem que é um gênio ateu está pensando e ativando com tanta criatividade? Falei, eu tenho outros exemplos, eu não vou olhar para ele. E eu pensei em exemplos. Olha aqui quem tem de exemplo: Moisés. Quem foi Moisés? Legislador de Israel. Quem foi José? Governador do Egito. Quem foi Daniel? Primeiro-ministro, 21 anos de idade, posição de primeiro-ministro. E Deus começou a ministrar o meu coração: eu tenho algo especial para fazer com a nova geração. Eu tenho algo especial. Eu falei: como assim, Deus? Olha o que está acontecendo com o Elon Musk. Não quero olhar para o Elon Musk. Olha o que está acontecendo com o Elon Musk. Se ele está tendo essas ideias, o que eu não posso fazer com o meu povo? Aleluia. Aí Deus trouxe ao meu coração um texto. Põe aí para nós da palavra de Deus, Lucas 7:28. Olha o que Jesus disse: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Ninguém. Ou seja, Moisés foi para o bolso, José foi para outro bolso, Daniel foi para outro bolso. Ninguém é maior do que João Batista. Ele diz: todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aleluia. Você e eu, que agora fazemos parte do reino de Deus, nós recebemos o DNA do Pai, nós recebemos a vida do Pai em nós. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então sobrou para o outro bolso por João Batista e Elon Musk, porque está em você e em mim o poder de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que está onde? Dentro de nós. Chegou o tempo de Deus levantar essa geração. Se a Coca-Cola está espalhada por todo o Brasil, e lá no Cafundó você vê uma Coca-Cola,
Se a GM junto com ela está espalhada por todo mundo, o que Deus não pode fazer com aqueles que Ele levantou para ir até os confins da terra e estabelecer o reino dEle. Você pode se apropriar. Deus está te chamando, não para assistir o que Ele está fazendo, não para sentar na cadeira e ser um espectador, mas Deus está te levantando para ser protagonista nessa geração. Ele está te levantando agora com espírito de graça, com espírito de sabedoria, para ocupar os lugares altos, a posição principal para fazer a diferença na nossa sociedade. Não apenas para viver num gueto isolado, mas para penetrar e para fazer a diferença. Sabe o que eu quero ministrar sobre a sua vida? Em primeiro lugar, eu ministro sobre a sua vida, você vai receber agora uma nova mentalidade. Põe a mão na sua mente. Já é uma ministração, você pode receber agora uma nova mentalidade. Que mentalidade é essa que você está recebendo? A mentalidade do reino de Deus. Que mentalidade é essa? Você está entendendo que você não é chamado apenas para salvar, mas para transformar. Antes, no Antigo Testamento dizia assim: não toca no leproso, porque se você tocar você vai ser contaminado. No Novo Testamento diz: toca nele, porque o que você toca transforma, o que você toca cura, o que você toca é liberto, é curado, é restaurado. Ele está te dando uma nova mentalidade, para você entender que você é chamado, mais do que para converter pessoas, para converter pessoas e assim converter sistemas. Deus está levantando uma geração de jovens que vão ocupar posições de influência na nossa sociedade, para gerar a transformação que os nossos pais espirituais prepararam o caminho para nós. Ele está te dando uma nova mentalidade. Você entender que você não vai marcar apenas uma presença física num lugar, mas você vai transformar uma cultura. Que assim como a eclésia de Roma era enviada para estabelecer a cultura de Roma, você estabelecer a cultura do reino aonde você estiver. Posta para nós aí. Nessa mentalidade, você entende que agora você é ministro em tempo integral. É um ministro em tempo integral. Por quê? Porque quebrou a dicotomia do sagrado e secular. Agora você não vai departamentalizar mais a sua vida. Chega de você separar a sua vida sagrada, a sua vida ministerial, da sua vida secular, da sua vida profissional. A partir de hoje é um entendimento: tudo é sagrado. Tudo é para o Senhor. É tão sagrado estudar, como é tão sagrado trabalhar, como é tão sagrado pregar. É tudo para o Senhor. É um entendimento de que a fé é integrada, ela não é isolada. O sagrado não é o que eu faço na igreja, mas o sagrado é o que eu faço como igreja. Por isso agora se posiciona diante de Deus e diga para Ele: Deus, eu sou um ministro. Eu sou um ministro de tempo integral. Eu sou um ministro, Deus. Isso significa que qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua carreira, Deus quer e vai usar a sua vida, o seu coração, seus dons espirituais e habilidades naturais, sua personalidade, para servir ao reino de Deus. Você é chamado como um ministro de tempo integral. Sabe o que fez diferença na minha vida? Um dia eu entrei para o quarto, uma pessoa normal, eu me ajoelhei diante de Deus, e eu disse: eu não vou esperar o dia que acontecer algo, hoje eu me ajoelho um crente, e eu me levanto um ministro do reino de Deus. A partir daquele dia eu já me portava como um pastor. Eu não esperei um óleo para minha cabeça, está entendendo? Hoje você vai levantar daqui como um ministro, para fazer a diferença onde estiver. Se somos verdadeiros discípulos, precisamos estar dispostos a engajar nessa missão como estilo de vida. Segunda coisa que eu quero ministrar sobre a sua vida, é que a partir de hoje,
Você que está se levantando para ser um agente de transformação, você também é uma pessoa transformada. Ou seja, só é agente de transformação quem é gente transformada. Por isso que eu digo que às vezes nós estamos querendo fazer muitas coisas, mas antes de fazer nós temos que ser. Deus vai te colocar em posições de influência, mas para Ele te colocar lá, Ele precisa de certa forma garantir que você está pronto para representar Ele, está pronto para expressar Ele, está pronto para ser a voz dEle, está pronto para tocar como Ele. Muito mais do que fazer, preocupe-se em ser. Mais uma vez eu digo, a maior contribuição que nós vamos dar é sermos os mais íntegros, os mais honestos, os mais dedicados. Um cara lá da minha igreja, uma posição relevante, ele disse para mim: Léo, as piores pessoas que eu contrato são os crentes. Fiquei tão triste. Eu falei: por quê? Ele falou: chega a casa, faça relaxar, não leva a sério. Depois eu disse: já mudou, porque Deus está levantando uma geração comprometida com Ele, para expressar, porque entende que já não é mais Ele, é Cristo em nós, Ele vivendo através de nós, e o espírito de excelência, eu creio que está tomando a sua vida. Vai ser o que vai chegar mais cedo no trabalho, vai sair tarde, vai pôr a mão lá no ombro do chefe e vai falar: em que eu posso te servir? Vai chegar lá na sua escola e talvez você vá até mudar o lugar da sua carteira. Você vai sentar numa posição que as pessoas não vão te atrapalhar, para que você possa concentrar e ser o melhor profissional, o melhor estudante, dedicado. Não tem que tirar as melhores notas, mas tem que dar tudo que você tem para ser o melhor aluno. Estamos juntos? Eu também quero ministrar na sua vida mais uma coisa: ser fiel ao que Deus te confiou. Quer ser esse que vai estabelecer o reino de Deus? Você precisa ser fiel àquilo que Ele já te deu. Você quer mudar o mundo? Começa mudando primeiro o seu mundo. Você quer mudar o mundo? Comece mudando a sua casa. Você quer mudar o mundo? Ah, pastor, eu quero ser um diretor de uma empresa. Então seja um bom estagiário. Ser fiel ao que Ele te confiou, o que Ele colocou na sua mão. Faça o melhor que você puder. Dê tudo, faça o melhor, com diligência. Seja fiel ao que Ele te confiou. Fala para o Senhor, responde em oração, fala: Senhor, conta comigo para ser fiel. Mais do que você alcançar as melhores coisas, você precisa ser fiel à missão que Ele te deu, a missão que Ele te confiou. E eu creio mesmo que nós temos que ter grandes ambições. Não tem problema você querer aquela alta posição. Aliás, você deve almejar. Não tem problema você querer ser uma pessoa próspera. Deve desejar. Mas você tem que ser fiel. Tem gente que diz assim: não, quando eu tiver 1 milhão eu vou ser o generoso. Quando eu tiver 10 mil eu vou ser generoso. Quando eu ganhar 3 mil reais, você vai ver o quanto eu vou contribuir. Meu irmão, Ele te dá 1.000, Ele te dá 50. Você é generoso com os 50 que Ele te dá? Entenda que é uma questão de processo. Às vezes nós estamos querendo chegar lá, mas não estamos dispostos a sujeitar o processo. Davi se tornou um rei, mas lembra que antes ele matou um urso, ele matou um leão, ele derrubou Golias. É um processo, irmão. Deus vai te dar, é degrau por degrau. Não tenta pular para o último degrau, mas esteja disposto a dar passo a passo. Estamos juntos? Vamos operar essa transformação. Vamos sair daqui jovens, fiéis a tudo aquilo que Ele nos confiou. Ele te confiou uma célula, seja fiel. Ele te confiou um membro para você discipular, seja fiel. Ele te deu uma função na igreja, seja fiel. Ele te deu uma responsabilidade na sua casa, seja fiel. Ele está te vendo lá no secreto, e aquele que te vê no secreto te recompensa no público. Próxima coisa que eu quero ministrar na sua vida: você precisa ser intencional no engajamento social, porque Deus nos chama para operar transformação. Eu uso como ilustração aqui a figura do Bartimeu, que é tão conhecido,
aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que Jesus fez? Jesus está andando. O que Jesus fez com aquele grito? Continua indo embora? O grito de um desesperado, um problema, se torna uma música nos ouvidos de Jesus. E o que ele faz? Ele para diante do problema. E muitas vezes nós estamos vendo problemas à nossa volta e nos tornamos os reclamadores do problema. Mas ele para diante do problema. E eu ouso dizer que Deus quer levantar a nova geração para olhar para os maiores problemas e mirar lá. Porque quando você mirar lá, você pode ter certeza que antes de você, Deus já tinha direcionado para aquela área. Os menos favorecidos. Você faz o menor dos pequeninos, você faz a quem? Ao Senhor. Ele para e o que ele faz? Ele toca no problema. E o que ele faz depois de tocar? Ele transforma. Qual o problema de hoje? Você tem que avaliar. Você tem escutado o grito do desespero à sua volta? Põe a mão no seu ouvido. Pode pôr. Deus, eu oro que a partir de hoje o Senhor levante a igreja do Senhor. E eu me incluo nelas que aqui estão para ouvir o desespero de João Pessoa, para ouvir o desespero da rua, para ouvir o desespero do local de estudo, de trabalho, para ouvir o desespero daqueles que estão gritando em nome de Jesus. Agora põe a mão no seu coração. Eu oro, Deus, para que ao ouvir não sejam insensíveis, não sejam negligentes, Aleluia. E nem sejam desobedientes, mas que ao ouvir venha o clamor do Senhor no coração de cada um, para parar diante do problema, para se importar com o problema, para parar de reclamar. E o Senhor agora vai, põe a mão na sua mente, dá estratégia, visão, solução daquilo que precisa ser feito. Põe a mão agora, Senhor, levanta a sua mão. E eu oro, Deus, para que o Senhor levante a juventude, levante a igreja do Senhor, independente da idade que for, para tocar no problema, tocar no problema e transformar. Eu peço ao Senhor, Deus, faz isso em nome de Jesus. Deus vai despertar alguns aqui, algumas células. A célula não vai ser um problema no bairro, vai ser a solução do bairro. A célula não vai ser o problema do anfitrião, vai ser a solução para aquela casa, porque vai trazer bênção, prosperidade e presença de Deus. A célula vai se engajar socialmente. Já pensou? Se aqui nós estamos falando, gente, de aproximadamente o que? 100 células, 50 células, quantas foram? Não tem problema. Eu vou usar um exemplo lá na nossa juventude. Nós somos 800 células. Sabe qual que é o nosso projeto? 200 ações. Cada 8 células vai adotar uma instituição necessária. E nós vamos tocar na nossa cidade. Nós vamos tocar no problema. E nós vamos trazer vida. Nós vamos trazer a transformação. Se engaje socialmente. Engaje as suas células socialmente. Se importe com o problema. Toque no problema. Tem alguns aqui que estão indignados com a cartilha da sexualização infantil. E tem gente aqui que é da área e está se especializando e quer ser professor, quer ser mestre. Deus está levantando você para escrever. Tem gente aqui que reclama da saúde, pois Deus está te levantando para ser a resposta. Tem gente aqui que está reclamando da política e da corrupção, pois hoje Deus levanta aqui ministros na área da política na nossa nação.
Deus está levantando aqui jovens que vão ocupar posição de influência, lugares altos, para gerar uma transformação cultural. Ele não vai fazer com aquilo que você não tem, é com aquilo que Ele já te deu. É assim, as 5 pães e 2 peixes que alimentam uma multidão, apresentada diante dos céus. Você vai trabalhar estrategicamente seus dons e seus talentos a serviço do reino de Deus. Coloca diante de Deus aí, Ele vai destravar agora você, Ele vai destravar dons, Ele vai destravar talentos, Ele vai destravar, Ele vai usar a sua vocação, seus dons, seus recursos, suas habilidades, seu trabalho de uma maneira estratégica para servir as pessoas à sua volta e impactar a sociedade. Para alguns aqui indecisos, Ele vai te dar a resposta do que você deve formar, se especializar. E se você não tem essa direção, você deve buscar essa direção. Ele vai te dar a profissão. Os que estão com dificuldade de entrar e desenvolver uma carreira, você pode ter certeza, eu creio, Deus já liberou anjos para entregar diplomas aqui nesse lugar. Diplomas, já vai apropriando do seu. E o que Deus vai fazer? Ele vai te colocar lá, e quando Ele te colocar lá, você vai lembrar, é para uma obra maior, não tem nada a ver com você, tem a ver com algo que Ele quer fazer na nossa nação, e você vai estar engajado à igreja local, servindo o reino de Deus, estabelecendo na nossa sociedade, gerando transformação. Nós vamos converter sistemas. E por último eu preciso te dizer que nós vamos fazer isso discipulando vidas. Eu preciso te dizer que você precisa ser discípulo que gera discípulos, porque esses sistemas, essas máquinas que nós até falamos, é um mecanismo às vezes que tem aí, são pessoas que estão por trás. Você precisa ser esse discípulo que se conecta com o outro, está entendendo? Não é levantar uma placa e gritar contra, é conectar com Ele, é relacionar com Ele, é alcançar Ele, é por meio do seu amor, é por meio do seu serviço, é por meio dos seus valores. Você vai quebrar as mentiras que tem lá. Sabe o que o mundo quer? O mundo quer sucesso, o mundo quer resultado, o mundo quer fruto. Mas sabe como é que vem resultado? Sabe como é que vem fruto? Primeiro, tem uma experiência com Deus. Essa experiência que você tem com Deus, sabe que ela gera em você? Fé. Eu creio nesse Deus que me tocou, eu creio naquilo que Ele quer fazer, eu creio, e a sua fé vem carregada, as suas crenças, de valores do reino, e você absorve os valores do reino, que é a favor da família, que você valoriza a família, o valor do reino de humildade, o valor do reino de serviço, o valor do reino de excelência, o valor do reino de integridade. Você absorve esses valores, e esses valores norteiam as suas escolhas, suas decisões, que a cada dia nós tomamos mais de 300, algumas mais importantes, que muitas vezes nós precisamos recolher os mais velhos e buscar conselhos. Mas estas escolhas que você toma, firmada nos seus valores, que foram geradas pela sua fé a partir de uma experiência, vão te dar frutos, resultados, uma vida de sucesso, e as pessoas à sua volta vão olhar para você, vai querer o que você tem, o sucesso que você tem, o fruto que você tem. Mas para ter o que você tem, você vai conduzir ele à experiência, que vai gerar fé. Nós temos que relacionar, é um discípulo para gerar outro discípulo. Não é apenas pregar e celebrar se a pessoa dizer, eu creio em Jesus. Não, é vida na vida, é discipulado, é uma conversão, uma transformação. E não tem um ambiente melhor para fazermos isso. Vida na vida, passa para nós, do que uma vida em célula. Não tem.
Às vezes você está achando que nessa nova estação que Deus tem para nós, a gente esquece do que passou. Nós só vamos para essa nova estação se nós subirmos nas plataformas que Deus já estabeleceu. Como que nós vamos discipular essas pessoas? Nós precisamos trazer ela para um ambiente de confiança, de relacionamento, de iguais, o mesmo momento de vida. Alguns aqui vão discipular médicos, vão discipular engenheiros, vão discipular advogados, outros vão discipular, não é o presidente, não é o senador, mas são aqueles que vão correr uma corrida eleitoral, mas que está lá na sua escola, ele ainda nem sabe, mas quando ele for para a sua célula, você vai começar a discipular ele, Deus vai destravar o destino dele, e você vai participar daquilo que Deus quer fazer, na vida de tantos outros, mas nós precisamos viver em comunidade, nesse ambiente discipulado, é ali, foi na minha célula, que uma pessoa que está ali sendo discipulada, experiência com Deus, falou assim: eu entendi, eu vou levar o direito para a escola, vou levar o reino de Deus lá, e começou a trabalhar, fez documentos, cartilhas, trabalhando com voluntários, e o sonho dele é levar o direito para as escolas. Se você tiver direito na sua escola aqui, uma das pessoas que Deus levantou é um discípulo do reino, está lá na minha célula, mas ele está em célula, e por isso ele pode ser discipulado, está entendendo? E se ele não está em célula, eu ligo para ele, eu falo: cara, Lucas, se você não veio, você tem que vir. Ele fala: eu estou com a agenda tão apertada. Mas você tem que vir, porque aqui eu não posso deixar ele viver sem célula, porque é ali que eu vou garantir, nós vamos garantir o DNA do reino, que novos que chegam são discipulados. Você tem que ter esse ambiente seguro para você alcançar essas pessoas das esferas que Deus te colocar, para que você possa discipular, para juntos testemunharmos de uma grande transformação. Coloca aí para nós. Eu creio que Deus tem para você uma nova mentalidade. Eu creio que Deus quer fazer de você um agente de transformação, mas para isso você precisa levantar daqui e dizer: eu sou gente transformada, eu tenho Cristo em mim. Ser fiel ao que Ele te confiou. Mais uma vez você pode dizer para o Senhor: eu vou ser fiel, Senhor. Ser intencional no engajamento social, onde Ele te colocar, a partir de hoje você vai começar a ouvir, e você vai parar e vai tocar, e vai viver uma vida de um discípulo que gera outro discípulo, engajado nesse contexto. Você está entendendo? Eu não estou falando de institucionalizar, de fazer programas, eu estou falando de um novo estilo de vida, de agora você ser ativado na sua vocação para cumprir o propósito que Deus te deu, e para o mundo ser transformado. A banda pode subir, todos precisam ser envolvidos, todas as pessoas precisam participar. Todo seguidor de Jesus recebeu dons de Deus e o chamado para impactar o mundo onde você está. Qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua carreira, seus dons, os seus talentos, Deus quer usar você para mudar o mundo. Você vivendo uma vida dedicada integralmente ao reino de Deus. Eu queria que nós finalizássemos falando: Papai, que venha o teu reino, que o Senhor me use para estabelecer o seu reino. Se você puder, fica de pé. Eu creio que Deus quer fazer algo aqui ainda. Enquanto nós tocarmos, se você levantar a mão, Deus vai colocar anjos aqui, e Ele vai ler destinos para alguns. Vai ler seu destino.
onde Ele quer te levar para você estabelecer o reino dEle. Os próximos 3, os próximos 5, os próximos 10 anos, Deus está nos levando para uma nova estação, e Ele te incluiu nela. Os inconformados com a realidade, e que alinhado com o Senhor, vão trazer o reino de Deus, a cultura dos céus, para permear a nossa sociedade, para gerar transformação. Um pastor amado, querido, que eu admiro, pastor Vinícius, falou 3 coisas daqueles que fazem história. Eu quero terminar profeticamente com a 4ª. Primeira coisa que ele disse, ele falou de uma cultura de honra. Vamos honrar aquilo que os nossos pais espirituais têm feito e fizeram. Ele falou de uma vida no secreto. É ali no secreto que Ele vai desenvolver a nossa vida pública. Ele falou, em terceiro lugar, sobre levar o casamento a sério numa perspectiva espiritual. Talvez eu vou chocar alguns, mas em 4º lugar, eu quero te encorajar a colocar esse tênis, vestir essa camisa e colocar esse tênis. Você topa? Vestir essa camisa espiritual. Reino, cultura, sociedade, transformação. Você diz, Léo, camisa faz sentido, mas o que tem a ver esse tênis? Espiritualmente, coloca o tênis da Nike. Sabe o que precisa para um history maker, um fazedor de histórias? Pô, o tênis da Nike. Por quê? Just do it. O quê? Just do it. Você quer fazer história? Chega de assistir. Chega de ler história. Chega de sentar na cadeira e ser espectador. É tempo de levantar e fazer. Just, apenas vá e faça isso. Faça história. Faça história. Faça história. A partir de hoje, você vai ser uma pessoa que assume uma posição de protagonista, e que faz, e que cumpre, e que realiza, e que é alinhado com Deus, para não assistir, mas para fazer. Espírito Santo, vem e veste a camisa. Veste a camisa espiritual, Deus. Vem, Espírito Santo, e espiritualmente veste o tênis daqueles que não vão ficar parados, mas vão andar e vão fazer história. Calça o seu tênis espiritual. Eu vou fazer história. Aperta aí seu cadarço. Espiritualmente, eu vou ter atitude. A partir de hoje, eu vou viver intencionalmente para estabelecer o reino dos céus. E quando chegar diante do meu Deus, eu vou ler o meu nome no livro que conta o que Deus fez na terra. Deus nos inclua. Nós estamos aqui, Pai, para cooperar contigo, para fazer história. Nós estamos aqui, Deus, para, pelo poder do Espírito Santo, na tua graça, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, sermos protagonistas nessa geração. Eis-nos aqui, Pai. Venha o teu reino, venha o teu reino, e beleza o teu reino em nós e através de nós. Adore a Jesus.